Olá, povo de Belém. Eu sou Vladimir Varela, co-vereador do mandato coletivo da professora Silvia Letícia, e hoje nós estamos estreando o nosso podcast do mandato coletivo. Nós vamos trazer muitas informações sobre os mais diversos assuntos, sobre política, cultura, educação, assistência, saúde. Vamos trazer sempre um convidado que faça parte de uma instituição, organização, que esteja atuando em benefício da nossa Belém. Tá? E no nosso primeiro programa eu trago o Jaime Souza, que está aqui com a gente. Ele é vice-presidente do SINDSuas, ele é servidor público da FUNPAPA e ele vai hoje falar um pouco dos desafios da assistência social em Belém. Jaime, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vladimir. Obrigado pelo convite. É mais uma oportunidade que nós temos para falar com a população e explicar um pouco sobre o que é a assistência social e qual o papel dela que ela tem aqui para o nosso trabalho aqui em Belém e qual o nosso trabalho que nós vamos desenvolvendo junto ao sindicato e junto ao mandato também nessa luta por uma assistência que atenda realmente a todos. Olha, hoje nosso tema, a gente sempre vai trazer um tema no nosso podcast. Então hoje vai ser os desafios da assistência social em Belém. Como o Jaime é da área, ele vai falar um pouco desses desafios. Mas antes, Jaime, eu queria saber um pouco do SINDSuas, do sindicato de vocês. Qual é a pauta de luta do SINDSuas? O nosso sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores da Assistência. Nós temos como pauta principal a questão das condições do trabalho, que é direcionada especificamente ao usuário, né? Porque muitos espaços são precarizados, não tinha ambiente refrigerado, o usuário às vezes não era respeitado o seu sigilo. Então as condições de trabalho eram a pauta principal, além do nosso plano de cargos e carreira. Porque nós somos uma das poucas secretarias do município de Belém que tem planos de cargos e carreira e não está sendo respeitado. Então são as duas principais pautas de luta. Nós, como trabalhadores da assistência que defendemos direitos, trabalhamos nessa linha, condições de trabalho e respeito ao plano de cargos e carreira do município de Belém e da FUNPAPA. Bem, então vamos falar um pouco dessas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que a assistência social em Belém ela enfrenta, que você pode identificar e falar para a gente? A principal pauta, não só em Belém, mas aqui no Brasil todo, a gente estava até discutindo isso agora na Conferência Nacional de Assistência, é a falta de recursos, a falta de prioridade na assistência. Por exemplo, Belém e na FUNPAPA, nós iniciamos em 2021 com um orçamento de 88 milhões e atualmente o orçamento é de 72. Então, a falta de prioridade, a falta de aplicação de recurso, de investimento na assistência, porque não é gasto de garantir direito à população, mas sim o investimento que a prefeitura deveria estar fazendo, não é feito. Isso acarreta em uma série de consequências. A falta de profissionais qualificados, a falta de espaços adequados, a falta de estrutura mínima para realizar as atividades com os usuários que estão atendidos. Então, a falta de financiamento é a principal embate que nós temos, o principal gargalo dentro da assistência de Belém. Então o entrave de vocês é esse recurso. Como não há investimento, não tem concurso público, aí fica faltando profissionais, vocês precisam de recurso para estruturar melhor o estabelecimento onde vocês trabalham. Então você coloca como a falta de investimento na assistência como a principal dificuldade da assistência social em Belém, é isso? Sim, sim, porque muitas vezes os governos se limitam a trabalhar a política de transferência de renda direta e não trabalhando a questão da superação da pobreza, não trabalhando a questão do indivíduo com relação a saber e ter conhecimento dos seus direitos, a acessar benefícios ou outros programas sociais que realmente vão dar autonomia para esse sujeito, que vão fortalecer a família. Então, a falta desse investimento é a principal entrave que nós identificamos. Tu falaste aí em transferência de renda. O Bora Belém é um projeto da prefeitura que é uma transferência de renda. Vocês são contra a esse tipo de projeto? Ou não? É uma outra fala que tem que ser feita, um outro entendimento? É outro entendimento, porque a transferência de renda é importante, mas sem um acompanhamento da família, sem um acompanhamento desse indivíduo, a transferência de renda não faz a superação da pobreza. A família vai continuar recebendo, vai continuar na mesma situação, sem perspectiva de mudança. Então nós trabalhamos a questão da assistência como um ambiente amplo, né? Que tu vai trabalhar o indivíduo na sua autonomia, trabalhar a independência dele para que ele possa andar com as próprias pernas. Esse é o objetivo da assistência. O objetivo da assistência é ela terminar nela mesma, acabar os benefícios. Ela seria perfeita se ela não existisse, né? Aí nós teremos um cenário perfeito onde não existiria mais assistência. Esse é o objetivo dela, ela ser extinta. A sociedade justa, com todo mundo sabendo os seus direitos, tendo uma remuneração digna e sendo uma vida plena. Sim, aí tem a transferência de renda, a pessoa recebe mensalmente um valor,
Mas aí, quando ela vai procurar as instituições, as unidades, aí vê aquela situação precária, é mesmo que não resolver a situação como um todo, é isso? Isso, por exemplo, você tem famílias que são de baixa renda, situação de vulnerabilidade, e que não são acompanhadas por um assistente social, um psicólogo, e muitas vezes quando são acompanhadas, vem uma certa série de violências, por exemplo, abuso. Quais são as unidades que a FUNPAPA tem? Nós temos atualmente, na básica, nós dividimos em 3 segmentos, básica, média e alta complexidade. A básica trata a prevenção. Aí fica com a questão dos CRAs, que faz o trabalho de convivência, e o PAEF, que é assistente social e psicólogo que atende as famílias, o serviço de convivência com o idoso e a central do cadastro único. Na média já é quando há uma violência, então você é atuado pelo CREAS ou no centro-dia, que é um centro para pessoa com deficiência. E a alta é quando já rompe o vínculo, né? É quando você vai para um espaço de abrigamento, aí você rompeu o vínculo com a família, tem uma série de outras violências mais graves, e você vai para um espaço de alta complexidade. Então nós dividimos assim a FUNPAPA. E na alta tem uma divisão, né? Tem abrigos de 0 a 6 para as crianças e adolescentes. Tem das famílias, que é mulheres e famílias que residem, só de homens. Nós ainda não temos em Belém um abrigo específico para idosos, que ainda deveria ter. E um abrigo para pessoa, uma residência terapêutica, que é um leque que permeia tanto a assistência quanto a saúde. O principal embate que nós temos também é a questão da saúde mental. Nós temos um número muito grande de população em situação de rua com transtorno e que necessitaria dessa residência terapêutica que nós não temos, nem na saúde nem na assistência. Eu acho que é importante também esse debate ser tratado, né? São 2 mundos que se cruzam, que deveria ser discutido seriamente pela prefeitura e pelos entes, né? Tanto o Estado quanto o governo federal. Perfeito. Tu falaste aí algumas siglas, o CRAS, o CREAS, o que significa essas siglas aí? E se é tudo da FUNPAPA ou é estadual, federal? Não, o CRAS e CREAS são do município. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, que trata da prevenção básica, né? Que faz o serviço de convivência, o PAEF e o cadastro. Fica dentro do CRAS. Os CREAS já é quando há violência. A gente trata do PAEF, Programa de Assistência Especializado às Famílias. É quando há uma série de violências, por exemplo, um casal se separa. O filho fica naquele meio onde a mãe acusa o pai, então fica um processo de alienação parental. Nesse processo entra o CREAS, nesse processo, ou então mesmo na discriminação por orientação sexual. Um jovem, às vezes, o pai não aceita que ele é homossexual, a família não aceita, então esse é o papel do CREAS. Atuar junto à família para que haja esse fortalecimento desse vínculo, para que ele não se rompa, né? Para que o jovem não venha para uma situação de rua, que é muito corriqueiro nós vemos isso. Jovens que são discriminados dentro da própria família e vêm para a situação de rua e passam por uma outra série de violências. Então, é isso que o CREAS atua, nesses segmentos. É uma tarefa, uma atividade realmente muito importante que precisa ser olhado com mais carinho e tem que ter investimento. Não tem como atuar nessas áreas delicadas se não houver incentivo financeiro. O CRAS é Centro de Referência de Assistência, né, Social, não é isso? Isso. E a FUNPAPA, geralmente quando a gente fala em assistência social, a gente pensa que é só o assistente social que trabalha. Quais são os profissionais que trabalham na assistência social na FUNPAPA? Nós temos um leque bem grande de profissionais, né? Nós temos pedagogos, temos psicólogos, advogados, que é uma briga muito grande que nós temos para ter advogado no CREAS, porque a gente trabalha com medidas socioeducativas, são jovens que cometeram algum ato infracionário, né? Então eles necessitam de uma orientação jurídica, principalmente nos espaços de abrigamento, que nós temos essa dificuldade muito grande da orientação jurídica. Então nós temos também os educadores sociais, que nós estamos brigando para regulamentar a profissão do educador social. E além da equipe de apoio, né? Escopo e Cozinha, Serviços Gerais, todos esses são trabalhadores do SUAS e que nós realmente lutamos para que realmente sejam fortalecidos nesse cenário agora de assistência que nós temos. Bem, nós estamos aqui já no final do nosso podcast do Mandato Coletivo. Jaime, o que você espera desse governo em relação à assistência social em Belém? Temos vários cenários, né? Temos a perspectiva do governo federal de ampliação do repasse. Nós estivemos na conferência e dentro da conferência foi debatido a ampliação desse repasse do governo federal aos municípios e ao estado. Essa conferência foi em Brasília? Foi em Brasília. Nós estivemos lá e foi um debate muito importante que nós tivemos com a categoria de todos os estados, né, do Brasil, para a ampliação desse repasse, porque a política de assistência teve um processo de sucateamento. Então, não seria mais uma questão de perspectiva local, mas sim uma perspectiva do governo federal, que mudou atualmente, né?
nós temos um governo mais progressista, né, que vai investir um pouco mais nas políticas sociais. E é nessa perspectiva que nós acreditamos numa melhora no quadro da assistência, porque já há um compromisso do governo federal de ampliar o repasse do governo federal aos municípios, algo que nós não vimos aqui em Belém com relação à perspectiva do orçamento, e nós estivemos exatamente no MDS solicitando essas informações com a perspectiva real de repasse do Ministério para Belém, para a assistência de Belém, já que há um discurso em âmbito federal de ampliação dos repasses e melhoria da estrutura da assistência em todos os locais. Então, essa é a nossa perspectiva de melhora, de um maior investimento, não da questão do poder local, mas sim dos repasses do governo federal, que vem com essa linha de atender aos mais necessitados, à população mais vulnerável. Jaime, obrigado mais uma vez pela tua participação. Então, gente, chegamos ao fim da nossa primeira entrevista do podcast do Mandato Coletivo da vereadora professora Silvia Letícia. Nós sempre vamos trazer informações sobre a nossa cidade, aquilo que está acontecendo de importante. Vamos trazer convidados de organizações que estão realizando atividades que contribuem para a nossa sociedade. Vamos falar de política, cultura, educação, saúde, saneamento. Tem muita coisa para a gente abordar no nosso programa. Então ficamos por aqui. Até mais, povo de Belém. Até a próxima.